Ou não? Vocês dormiram à tarde? De verdade? Acho que não, né? Então vamos orar que o Senhor desperte o que dorme, amém? E fale aos nossos corações. Queridos, vamos ler antes Filipenses 4, hoje nós vamos estudar dos versículos 6 ao versículo 9. Filipenses 4, de 6 a 9. Vamos lá? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Deus, não há palavras para descrever a alegria que temos, ó Deus, ao nos reunirmos no teu nome para te louvar. Senhor, continua a ser entronizado em cada coração, em nossas vidas, Senhor, como tua igreja, tua noiva, o corpo de Cristo, Senhor. Aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Nós nos reunimos porque cremos, Senhor, que o Senhor tem muito a tratar em nossas vidas, o Senhor tem muito a falar conosco, a operar em nós, ó Deus. Então faça livremente, ó Deus, pela ação sobrenatural do teu Espírito Santo, e que o amor de Deus, que o amor de Cristo seja sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor, através do teu amor, possa, Senhor, nos permitir uma rendição ainda maior essa noite, para que assim como o oleiro ele lida com o barro, o Senhor possa nos moldar, ó Deus, com facilidade. Que a tua palavra venha como água, amolecendo o barro, Senhor. Talvez endurecido pela semana que tivemos, Senhor. Mas que a tua palavra venha nos lavando, que teu Espírito venha nos moldando. E que o teu amor, ó Deus, possa nos transformar ainda mais para a glória e honra do teu santo nome. Esse é o nosso clamor e a nossa gratidão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Queridos, eu vou fazer uma revisão rápida. Nós estamos quase terminando a carta aos Filipenses. E essa carta é uma carta que fala sobre alegria, né? A alegria do Senhor. Esse é o tema da carta aos Filipenses. E no capítulo, e o tema, o versículo tema da carta é Filipenses 4:4, que todos já sabem de cor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E nós temos falado e visto que essa alegria do Senhor, né, essa alegria do Senhor que é a nossa força, ela se manifesta em nossas vidas e principalmente nos momentos de grande dificuldade, nos momentos em que as circunstâncias dizem não, nós podemos ter alegria, nós podemos nos alegrar, nós podemos ser um povo alegre, porque a nossa alegria vem do Senhor, ela não vem das circunstâncias, ela não vem das pessoas, ela vem do Senhor. Então nós temos essa alegria constante em nossas vidas. E essa carta fala exatamente disso, porque Paulo escreve essa carta numa prisão em Roma, esperando o veredito final do seu julgamento. Ele poderia ser executado. E nesse momento, que poderia ser um momento de grande tristeza, de grande pavor, ele escolhe fazer desse momento um momento de grande alegria. E ele escreve várias vezes ao longo da carta aos Filipenses, alegrem-se no Senhor, nos lembrando que a nossa alegria está no Senhor. Não é maravilhoso isso, ser lembrado disso? Eu preciso ser lembrado disso todos os dias. A minha alegria está no Senhor. A sua alegria está no Senhor. Amém?
E no capítulo 4, nós temos visto que o tema do capítulo 4 é a mentalidade segura. Não sei se dá para acompanhar aí. Cristo é a nossa força. Então nós falamos do versículo 1 ao 5 sobre a presença de Deus. E agora do versículo de 6 a 9 falaremos sobre a paz de Deus. Hoje falaremos sobre a paz de Deus. E o tema da mensagem é a paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento. Na última vez que estudamos a carta aos Filipenses, nós vimos o apóstolo Paulo exortar os irmãos a permanecerem, vamos ver se alguém lembra, permanecer firmes. Amém, alguém lembrou, né? Oh, glória a Deus, isso alegra meu coração. A permanecer firme no Senhor. E hoje, Paulo ele vai exortar os irmãos a perseverar, a manter uma vida prática de oração. E a gente vai descobrir por quê. A gente vai descobrir o que uma vida prática de oração tem a ver com a paz que excede todo o entendimento. Amém? Então vamos lá, versículo 6. Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então veja, reparem, irmãos, que Paulo não está dando uma sugestão aqui, tá bom? Ele não está falando, olha, seria legal, né? Que tal, né? Não. Ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Irmãos, muitos são os anseios no coração do homem, não é verdade? Nós somos seres humanos e a ansiedade é inevitável ao coração do homem. Nós passamos por situações diversas ao longo do dia e fatalmente o nosso coração ele vai se encontrar ou vai ser tentado a estar ansioso por alguma coisa, a ter uma grande expectativa, uma grande espera, um grande desejo de alguma coisa. Então nós todos passamos por isso, não é? Todos nós sabemos o que é ansiedade, o que é esperar por alguma coisa, ou esperar muito por alguma coisa, o que é desejar muito algo. Todos nós passamos por isso, não é? Mas eu quero que vocês prestem atenção no conselho que a palavra de Deus nos traz. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos diz, ele disse aos irmãos filipenses e diz agora para nós, não andem ansiosos por coisa alguma. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não deixe que a ansiedade domine você. Não deixe que as preocupações tomem conta da tua mente. Não deixe que a tua paz seja roubada por causa do seu muito pensar. O muito pensar, irmãos, tende a roubar a nossa paz. E Paulo, ele já tinha falado, alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. E agora ele fala, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. A ansiedade no coração do homem o abate. A palavra de Deus fala que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o anima, não é? A ansiedade nos abate, irmão. A ansiedade rouba a paz. A ansiedade nos faz perder o foco, nos faz tirar os olhos do Senhor. Porque nós queremos tanto e nós desejamos tanto, que quando nós menos percebemos, nós já tiramos os olhos do Senhor e colocamos nas coisas que queremos, nas preocupações, da vida, nas circunstâncias, nas possibilidades, não é? Muitas vezes a gente se preocupa, não é nada real e concreto, não é verdade? São possibilidades. Mas se você racionalmente, né, calcular as variáveis que podem acontecer, isso leva a uma loucura. Não é? É possível uma pessoa chegar à loucura de tanta preocupação, de tantas variáveis que podem mudar. Irmãos, quando a palavra de Deus vem a nós essa noite, falando, não ande ansioso por coisa alguma, é porque Deus sabe o que está falando.
Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. É porque Deus não quer que você se desespere, perca a noção, você vá à loucura. Deus não quer ver algum de nós indo à loucura por causa da ansiedade. Deus não quer, esse não é o plano de Deus. Deus é aquele que fala, sou eu quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Sou eu que sei. Você descansa. Você confia que eu sei o que é certo. Você confia que eu tenho o melhor para você. Essa é a nossa parte, irmãos. Há uma canção antiga que eu sempre lembro nos momentos de ansiedade, que diz, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, porque somente um seria muito para ti. E é verdade, irmãos, é verdade. O Senhor é aquele que fala, descansa em mim, confia em mim. Confia que eu sou Deus soberano, assentado no trono de glória, reinando. Que todo o universo está na palma das minhas mãos. E que eu escolhi você para ser meu, escolhido meu, propriedade minha, filho meu, salvo e lavado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, isso deve fazer o nosso coração descansar. Porque Deus sabe que tirando Ele da nossa vida, é loucura na certa. Deus sabe que tirando Ele da nossa vida, não há lugar seguro, não há estabilidade, não há vida, não há alegria, não há paz. Então, amados, é importante para eu e você darmos ouvidos, não é? A isso que a palavra de Deus diz. Prestem atenção, nós precisamos dar ouvido a isso. Não andem ansiosos por coisa alguma. Amém? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Então eu e você temos que lembrar que todo cuidado exagerado e todo cuidado indevido, isso acaba sendo um atrapalho para nós, né? Nós, de alguma forma, estamos deixando de confiar no Senhor. Nós devemos ser prudentes, nós devemos ser responsáveis, nós devemos gerenciar bem, né, as coisas que Deus nos dá. Mas nós jamais temos o direito de nos preocupar com as nossas vidas. Amém? Quando você já viu um filho preocupado com as contas que os pais têm que pagar? Não, né? Acho que nunca vai ver. A criança, ela não está preocupada com o que ela vai comer amanhã. Ela simplesmente sabe que vai sentar, chegar a hora do almoço, ela vai ter o papai. Ela não se preocupa com isso. Irmãos, é essa a ideia. Deus, Ele não quer que eu e você percamos a cabeça, porque Ele quer que a gente confie que o nosso Pai Celestial, Ele cuida da gente. Ele cuida do lírio do campo, Ele cuida dos passarinhos, e Ele é o mesmo que diz, você é mais importante para mim do que os lírios do campo e do que os pardais. Amém? Você é mais importante para Deus do que os lírios do campo e os pardais. E se o cuidado de Deus não ignora os lírios dos campos e nem os pardais, Deus quer que você entenda e descanse na certeza de que Ele não vai ignorar as suas necessidades. Ele não vai nem por um segundo ignorar as suas necessidades. Amém? Quando eu e você, né, deixamos a ansiedade, as preocupações nos dominarem, ao ponto de nos fazer tirar os olhos de Deus, nós estamos assumindo o lugar de Deus. A gente não pensa nisso, mas essa é a realidade. É como se o filho da casa assumisse o lugar do pai. E na verdade, nós somos os filhos que o Pai Celestial cuida. Amém? Então não é o nosso dever fazer o trabalho de Deus. O nosso trabalho é confiar em Deus.
E quando a palavra de Deus nesse versículo 6 fala, não andem ansiosos por coisa alguma, é coisa alguma. Há coisas que nós consideramos pequenas e não tão importantes, e há coisas que a gente considera muito grande e muito importante. Mas em coisa alguma nós devemos andar ansiosos. Nós devemos entregar as coisas diante de Deus, sejam elas pequenas aos nossos olhos ou grandes demais aos nossos olhos. O Senhor é aquele que fala, traga tudo a mim. Traga todas as preocupações, todo o fardo ao Senhor. E Ele vai cuidar disso. Todo o peso, todo o fardo. Às vezes são detalhes, às vezes é uma decisão que na sua cabeça é tão simples, mas que se você não entrega ao Senhor, você perde muitas vezes aquele conselho do Espírito Santo, do conselheiro, que vai fazer você enxergar aquilo que os seus olhos naturais não estão enxergando. Então é tão precioso, irmãos, quando por coisas mínimas do dia a dia, você entrega aquilo ao Senhor. Você tem a paz e a certeza que o Senhor vai te guiar e que Ele vai fazer além do que você pode pedir ou pensar. Amém? Então essa é uma segurança que nós temos quando nós apresentamos tudo a Deus. Se você reparar, depois que Ele fala não ande ansioso por coisa alguma, Ele fala em seguida, mas, né, ou seja, ao contrário disso, em tudo. Em tudo, sabe o que significa em tudo? Em tudo. Profundo. Mas em tudo aqui significa tudo mesmo. Não é só aquilo que você acha que tem dificuldade, mas principalmente aquilo que você acha que tem facilidade ou que você nem se preocupa hoje. Todas as coisas você deve apresentar diante do Senhor, através da oração, da súplica e ação de graças. Há uma diferença entre oração, súplica e ação de graças. Alguém pode falar, mas não é tudo oração? Sim, é tudo oração. Mas oração é o nome mais amplo que a gente dá para qualquer comunicação com Deus. Né? Se a gente está louvando ou adorando a Deus, a gente está orando. Né? Se a gente está pedindo alguma coisa, fazendo, né, os nossos pedidos de oração, isso nós estamos orando. Se nós estamos agradecendo a Deus, nós estamos orando. Então, oração é o termo mais amplo para expressar qualquer comunicação com Deus. Mas, principalmente aqui nesse texto, quando Paulo ele fala oração e súplicas, ele está falando de duas coisas. Ele está falando de louvor e adoração, aqui, quando ele fala de oração. E ele fala de súplica, se referindo àqueles pedidos que você faz para que Deus faça alguma coisa. Por exemplo, você agradece a Deus pela sua família, pelo seu dia, ou você louva a Deus por quem Ele é, e você pede para que Ele guie você com o Espírito Santo durante aquele dia. Então, quando você pede uma ação de Deus, você está apresentando a sua súplica. E é esse o significado aqui. Oração, eu louvo a Deus, e súplica, eu peço a Deus. E ação de graças, eu agradeço a Deus. Então, são 3 tipos de orações diferentes que Paulo fala, mas ele fala, olha, não importa. Você vai passar por situações ao longo do dia, você vai ter preocupações, você vai ter coisas para fazer, coisas para cuidar, mas seja qual for a situação, você pode apresentar isso a Deus. Seja para louvá-lo por aquilo, seja para agradecê-lo por aquilo, seja para pedir a Deus por aquilo. Muitas pessoas não têm, Tiago fala assim, né, o livro de Tiago, não tem porque não pedem. Às vezes as pessoas falam, acham muito espiritual falar, eu não vou te pedir nada. Mas isso é tolice, né? Deus é quem está falando para a gente. Ei, eu estou esperando, eu quero ouvir. Ei, vamos, abre a boca, fala. O que realmente está te incomodando? Ah, nada? Duvido. Vai, cara, coloca para fora. Vamos lá, filho. Eu sei que isso está tirando a tua paz. Eu sei que isso não te deixa nem dormir à noite. Fala para mim. Eu quero ouvir. Por que Deus tem tanto interesse em nos ouvir? Nós vamos ver ao longo desse estudo. Porque Ele tem desejo de que a paz dEle guarde, irmãos, a nossa mente e o nosso coração.
Esse é o plano de Deus para mim e para você. Então quando a gente começa a ler aqui, olha, não andem ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É porque Deus quer falar, eu tenho um plano melhor que o seu. Você não tem razão para se preocupar com nada. Amém? Então esse é o coração de Deus para nós. E eu amo o fato, né, de ter ação de graças aqui. Sabe por quê? Porque é muito fácil para nós, irmãos, até pedir. Às vezes custa, né, um tempo, mas acaba sendo fácil pedir. Mas é muito mais difícil agradecer, né? Eu estava em Londrina esses dias e foi muito bom o tempo que Deus deu ali. Mas eu reparei uma coisa, que todas as vezes que a gente se reunia para comer, poderia ser assim, um café da tarde, poderia ser assim, um lanchinho, sei lá, alguma besteira na rua. Havia uma gratidão, quando um daqueles irmãos orava, agradecendo, que aquilo me espantou. A gente ora pelas refeições, não é? A gente agradece a Deus pela provisão, mas havia uma gratidão tão real, aquilo era tão sincero, e não... É porque não foi difícil de entender o porquê. As coisas não são tão simples e não são tão fáceis, né? O fato daquele alimento chegar até ali, ele passou por um processo longo e a história é às vezes complicada e difícil. Então eu entendi porque de tanta gratidão. E eu falo, Deus, eu fui convicto, irmãos. Na verdade, eu fui convicto. Eu falei assim, Deus, eu quero ser muito mais grato a Ti, porque, irmãos, é muito fácil para nós achar que as coisas são assim, sabe? Ah, não, tudo vem muito fácil. Quando as coisas vêm muito fáceis para nós não damos o valor devido. Nós não somos gratos da maneira que nós devemos realmente ser. E aquilo, poxa vida, aquilo entrou no meu coração. A gratidão daqueles irmãos por um pão me deixou constrangido. E eu fui ministrado pelo Senhor a ser mais grato a Ele. Então, eu amo o fato de Paulo colocar ação de graças aqui. E isso me trouxe ao coração a história dos 10 leprosos. Lucas 17, de 11 a 19, eu não vou ler, mas você lê em casa. Jesus, ele curou 10 leprosos entre Jerusalém e Samaria. 10 leprosos foram curados de lepra. Só um voltou para agradecer. Por que eu lembrei disso? Porque eu me sinto, irmãos, até hoje, como esse leproso que foi curado. Eu sou esse leproso curado, que agora quero viver a minha vida para Jesus. Que eu não consigo agradecer ao Senhor o suficiente pela salvação e o amor dele por mim, pelo perdão que ele me trouxe naquela cruz do Calvário. Irmãos, mais do que pedir, é fato, nós temos muito mais para agradecer, não é verdade? Sim? Amém, amém. Nós temos, irmãos, temos muito que agradecer. E eu creio que isso nos guarda de muita coisa. Quando nós apresentamos nossos pedidos a Deus com ação de graças, imagina, Senhor, eu oro que o Senhor faça a Tua vontade na minha vida. E eu apresento a situação para Ele. E eu digo depois dessa oração, e eu te agradeço. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração, esse pedido apresentado a Deus, irmão, essa súplica apresentada a Deus, ela é completa, ela é poderosa. Sabe por quê? Porque ela tem uma ação de graças junto com ela. Quando eu ou você, nós somos capazes de apresentar nosso pedido a Deus e já agradecendo, é porque você realmente está acreditando no que você está pedindo. Porque se nós não acreditamos, uma oração que não agradece a Deus é uma oração que não está muito certo de que a vontade de Deus realmente é boa, se realmente é perfeita, né?
realmente é agradável. Mas se eu creio que a vontade de Deus realmente é boa, é realmente perfeita, realmente agradável, não importa a situação, eu vou orar pela vontade de Deus e vou dizer, e eu te agradeço. Porque eu sei que a tua vontade é boa. Aconteça o que acontecer, a tua vontade é perfeita. Aconteça o que acontecer, a tua vontade é agradável, Senhor. Então, se você é capaz de apresentar teus pedidos a Deus com a ação de graças, você está realmente orando com fé, irmão. Você está realmente crendo no que você está pedindo. Você está confiante que Deus ele está ouvindo a sua oração e não só ouvindo, que Deus ele já respondeu a sua oração. Amém? Se você é capaz de apresentar seus pedidos a Deus com ação de graças, querido, você está descansando, você está em paz, porque você não está apenas crendo que Deus ouviu você, mas que Ele já respondeu você com o melhor dele. Ele respondeu você com o melhor dele. E é isso que acontece quando eu e você apresentamos nossas orações a Deus com ação de graças. Amém? Amém, querido. Então esteja pronto a pedir tudo ao Pai e ser grato por isso. Amém? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E aqui está o resultado, a consequência de apresentar todos os pedidos a Deus. As suas súplicas, sua oração a Deus com ação de graças. O resultado é a paz de Deus. Irmãos, a paz de Deus. Há dois aspectos da Bíblia que falam sobre a paz que vem de Deus. A paz com Deus, que é aquela paz que a gente tem através da obra de Cristo na cruz. A obra de Cristo na cruz trouxe paz com Deus. Eu e você que crê em Jesus, hoje, por causa da obra de Jesus, hoje tem paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia fala que nós vivíamos contra Deus e éramos inimigos de Deus por natureza. Por natureza éramos inimigos de Deus. Vivíamos uma vida oposta, completamente oposta à vontade de Deus. Nós éramos inimigos. Mas, através da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós passamos de inimigos de Deus a filhos de Deus. E essa guerra que existia entre nós e Deus, ela chegou ao fim. Ela chegou ao fim, ela foi apaziguada, porque agora houve uma reconciliação. E essa reconciliação que Jesus trouxe através do seu sangue na cruz, me tornou e te tornou filho de Deus, herdeiro celestial. Então, de inimigos de Deus, nós passamos a ser herdeiros dos céus, filhos de Deus. Então, nós temos paz com Deus. O mundo não tem paz com Deus. O mundo ainda continua em guerra contra Deus, inimigo de Deus. Mas assim que o homem, a mulher, ele crê que Jesus Cristo é o Senhor e que naquela cruz ele trouxe o perdão para todos os seus pecados, esse homem passa a ter paz com Deus. Ele deixa de ser inimigo de Deus e ele se torna filho de Deus agora. Amém? Então isso é maravilhoso. O outro aspecto que a Bíblia fala sobre a paz que procede de Deus é a paz de Deus. Nós temos paz com Deus, mas uma outra coisa é experimentar a paz de Deus. A paz de Deus é a paz que o mundo não pode dar. É a paz que Jesus mesmo falou, olha, a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. É a paz que Paulo descreve aqui com a paz que excede todo entendimento. É a paz que guarda a mente, a paz que guarda o coração, a paz que guarda os nossos pensamentos, a paz que guarda as nossas emoções. Essa paz, ela cobre as nossas vidas por inteira. Essa paz de Deus, ela é a única coisa capaz de nos permitir viver diante de qualquer circunstância. E as pessoas chegarem para nós e falar, eu não acredito que isso está acontecendo na sua vida e você ainda vai para a igreja, você ainda vai louvar Deus. Sabe, a paz que excede o entendimento é a paz que vai além, excede da capacidade humana
de entender, de explicar. Não é excede o entendimento porque não faz sentido nenhum. Não. É porque eu e você somos limitados demais para explicar essa paz. Na verdade, eu não sei explicar essa paz. Mas eu tenho certeza que você já experimentou essa paz. Você que nasceu de novo e conhece Jesus. Você que tem o Espírito Santo habitando em você. Ainda que você tenha passado por vários momentos de desespero, de preocupação, de nervosismo, de dúvida, eu tenho certeza que se você conhece Jesus, você já experimentou a paz de Deus. É aquela paz que você não consegue explicar, mas que você pode estar no meio de uma guerra e você consegue louvar a Deus. Você pode estar no meio de uma situação muito difícil e ainda assim você continua tendo forças para caminhar. Essa é a paz de Deus. É a paz que apazigua, que traz calmaria na tempestade do nosso coração, na tempestade da nossa alma. Essa é a paz de Deus que excede todo o entendimento, irmão. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu sou necessitado demais dessa paz, né? Porque realmente a cada dia os desafios são maiores do que nós, né? As lutas são maiores do que as nossas forças, não é? E é tão bom, irmãos, é tão bom quando a gente se reúne aqui, porque aqui a gente se identifica, é como se não sou só eu que passo por isso. Eu sei que você também passa, e eu sei que o outro também passa, e eu sei que o outro também passa, mas ainda que todos nós passemos por lutas maiores do que as nossas forças, nós ainda estamos aqui louvando a Deus, encontrando na palavra de Deus a nossa força. Amém? Ainda que nós estejamos passando por algo muito difícil hoje, você está aqui, irmão. Você está aqui, fazendo do Senhor o teu refúgio e a tua fortaleza. Isso é uma vitória. Isso quer dizer que o Senhor tem demonstrado. Talvez você não entenda, talvez você não veja, talvez você não sinta, mas eu quero que você creia que o Senhor está sendo uma fortaleza na tua vida. Amém? O Senhor tem te dado força. E essa força vem da paz que excede todo o entendimento. Você está experimentando a paz que excede o entendimento. A paz que é inexplicável. A paz que deixa as pessoas sem palavras. A paz que deixa você sem palavra. Porque ela excede o entendimento. Ela é maior que nós. Ela é maior que os nossos problemas. Amém? Louvado seja o Senhor. Essa é a paz de Deus. Há um exemplo que esse eu quero ler com você, irmão, de alguém na palavra de Deus que passou por uma situação muito difícil. Era um homem que temia Deus, Daniel. E ele orava a Deus. Ele estava acostumado a apresentar a Deus suas orações e súplicas com ação de graças. E a gente vai ver isso. Mas alguns homens invejosos não gostavam de Daniel e queriam vê-lo mal. E aí eles procuraram o rei e falaram para o rei: olha, rei, que tal essa grande ideia de ninguém poder orar a Deus nenhum aqui nesse reino, somente a ti, e fazer de ti, né, o maior. Eles sabiam que Daniel orava ao seu Deus. E para fazer a história curta, o rei baixou um decreto de que realmente aquele que orasse a qualquer Deus deveria ser lançado na cova dos leões. E aí isso está no livro de Daniel, capítulo 6, versículo de 10 a 11. E logo que o decreto foi publicado, irmãos, olha só o que acontece. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Você reparou? Ele apresentou suas orações, seus pedidos, as suas súplicas, e você encontra ação de graças aqui?
Sim ou não? Sim. Ele apresentou, ele trouxe seus pedidos, suas orações a Deus com ação de graças. Eu preciso dizer para você que Daniel teve uma noite excelente de sono? Não, né? Porque você conhece a história. E se não conhece, por favor, leia. Nem o rei Dário conseguiu dormir aquela noite, porque ele gostava de Daniel. Se ele pudesse voltar atrás, ele voltaria só para não atirar Daniel à cova dos leões. Mas ele não podia voltar atrás na sua palavra. Esse rei não conseguiu dormir à noite. E olha só o que aconteceu no outro dia. Daniel 6, versículo 22. Dário, a primeira coisa que fez quando o dia amanheceu foi correr lá na cova dos leões e clamar por Daniel. E essa foi a resposta. Daniel 6, 22. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Essa foi a resposta de Daniel ao rei Dário. Louvado seja o Senhor, não é? O Senhor enviou o anjo dele, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum. Simplesmente porque Daniel continuou fazendo o que lhe era devido. Ele apresentou seus pedidos a Deus, com oração, súplica e ação de graças, irmãos. E Deus foi glorificado e exaltado na vida de Daniel. E eu quero, irmãos, antes de nos mover adiante, lembrá-los que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, ela guarda nossas emoções e os nossos pensamentos em Deus. Mesmo quando você tem toda a razão, humanamente falando, para estar preocupado e ansioso e aflito. E nós passamos por tudo isso, viu? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Simplesmente creia e traga seus pedidos a Deus com oração e ação de graças. E a paz de Deus, irmãos, que excede todo entendimento, vai guardar sua mente e seu coração em Cristo Jesus. É muito importante que ela não simplesmente guarda, como simplesmente protegendo, mas ela guarda, ela mantém a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Amém? E você não fica à deriva, você não fica à mercê das circunstâncias ou dos homens, porque a paz de Deus guarda. Eu penso, não guarda mesmo. Guarda, que está ali pronto para trazer segurança. A paz de Deus é essa segurança. Ela guarda a mente e o coração, os pensamentos e as emoções em Cristo. Não deixa que você seja abalado. Não deixa que você perca a cabeça. Não deixa que você desista da vida. Não deixa que você vá à loucura. Porque ela guarda a sua mente, os seus pensamentos e o seu coração, as suas emoções em Cristo Jesus. Ela traz de volta. Eu vou para cá, esse é o natural meu, eu vou para cá, mas a paz de Deus, ela me guarda, ela me mantém, ela me segura em Cristo Jesus. Sair, se perder é próprio do homem, mas manter a gente, guardar a gente na paz que excede entendimento, irmão, isso é só Deus, isso é só Deus, né? Louvado seja o Senhor, porque é isso que Ele faz. É só Ele que faz. E louvado seja Ele por fazer isso. Amém. Não, essa é a paz de Deus, que excede entendimento. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, novamente, Paulo apresenta um cuidado com a nossa mente, com aquilo que a gente pensa, porque a nossa mente é um campo de batalha. O campo de batalha é a nossa mente, as lutas acontecem na nossa mente. Você é filho de Deus, lavado no sangue de Cristo. Você tem as promessas todas que a palavra de Deus revela em Cristo Jesus. Mas quão frequentemente, durante um dia, você está pensando ou com a mente ocupada com mentiras, com aquilo que não é bíblico, com aquilo que não é verdadeiro. Irmãos, eu e você precisamos entender uma coisa. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém?
Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é o pão vivo, é o verbo vivo, é o Senhor. Ela é a verdade de Deus. Se eu e você precisamos guardar alguma coisa na mente e no coração, é a Bíblia, é a palavra de Deus. É ela que nos traz esperança. E a gente lembra da outra canção, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É a palavra de Deus, irmãos. Que na hora da luta, da dificuldade, que nos lembra das promessas de Deus, e a paz de Deus inunda novamente o nosso ser. Quanto eu e você precisamos ser essa palavra gravada no nosso coração, ser lembrado dessa palavra, irmãos. Porque frequentemente eu e você, Satanás, ele tenta controlar a nossa mente através da mentira. Mas o Espírito Santo, ele controla a nossa mente através da verdade, através da palavra de Deus, através do que está escrito. Está escrito. Todas as vezes que Satanás tentou Jesus, ele distorceu a palavra de Deus. Mas Jesus conhecia não só a palavra de Deus, como o diabo conhecia a palavra de Deus, mas Jesus conhecia o Deus da palavra. Amém? E você não conhece apenas a palavra de Deus, mas você conhece o Deus da palavra. E é isso que faz toda a diferença, irmãos. Amém? Louvado seja o Senhor, o Deus da palavra. Céus e terras vão passar, mas a minha palavra jamais vai passar. Guarda essa verdade, irmãos, no teu coração. E Paulo, ele entendendo que essas batalhas, elas acontecem na mente, ele fala, vocês têm que guardar a mente de vocês. Vocês têm que proteger a mente de vocês, e não há nada melhor para proteger a mente do que a palavra de Deus. E a gente vai ler alguns versículos sobre isso, mas antes eu quero meditar um pouco em todas essas coisas do alto, né? Paulo, ele faz uma lista, ele apresenta uma lista de coisas do céu, coisas de Deus, coisas boas, coisas que nós devemos ocupar a mente com elas. E o que ele fala? Ele fala, tudo que for verdadeiro. A palavra de Deus é a verdade, irmãos. É ela que faz com que as mentiras caiam por terra e desocupem a nossa mente. Quando a luz entra, as trevas vão embora, lembre-se disso. Deixe que a palavra de Deus ilumine. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que é nobre e correto, tudo que é honesto, tudo que é digno, tudo que é bom, a gente deve ocupar a nossa mente com essas coisas. Honesto, justo, digno, bom. Tudo que é puro, tudo que não é adulterado, tudo que não há mistura, tudo que é puro, principalmente na área sexual, tudo que é puro. Deus, ele tem um plano perfeito para as nossas vidas sexualmente. Ele nos fez seres sexuados, não assexuados. E ele tem um plano que é lindo, irmãos, para nós, como primícia da criação dele. Nós não temos que viver como animais, movidos por instintos. Tudo que é puro, isso fala de pureza moral e pureza sexual. Tudo que é amável, tudo que é gentil, tudo que é belo e tudo que é atraente aos céus. Devemos guardar essas coisas na nossa cabeça. Devemos pensar nessas coisas. Tudo que é de boa fama ou boa reputação, fala exatamente o que não é? O oposto de boa fama, maledicência e fofoca. O que deve ocupar a nossa mente? O que a gente deve ser curioso? Por aquilo que é bom, aquilo que é de boa reputação. É da natureza humana a gente se interessar por aquilo que é perverso, não é? Aquilo que é perverso, o pior de cada um. Eu quero saber o pior de cada um. Mas isso
É a minha carne, isso é o pior de mim que quer saber o pior de cada um. Não, não é isso que deve ocupar a minha mente. O que deve ocupar a minha mente é aquilo que é bom de cada um, aquilo que é de boa fama. Não devo me preocupar com fofoca e maledicência, o que o irmão fez de errado. Não me interessa isso. Não interessa a ninguém isso. O que deve ocupar a nossa mente, o que é de boa fama. É isso que nosso ouvido deve querer ouvir, irmãos. O que é excelente e digno de louvor. O que traz virtude quando falo. É isso que eu quero falar. É isso que eu quero pensar. Aquilo que traz virtude. Aquilo que traz honra. Aquilo que é digno de respeito. Aquilo que é excelente, digno de louvor. Aquilo que vai motivar outras pessoas. Não aquilo que vai desanimar as pessoas. Irmãos, nós somos cidadãos dos céus. Quando eu e você abrimos a boca, tem que ser para motivar as pessoas. Tem que ser para trazer as pessoas para mais perto de Deus. Não pode ser para desencorajar as pessoas. Não pode ser para fazer com que as pessoas queiram estar longe de Deus ou longe do povo de Deus. Tem pessoas que estão tão guiados por si mesmo, pelo eu, que sobe a boca para pôr os outros para baixo. Sobe a boca para desmotivar o outro. É aquela piadinha, aquele comentário, é aquela palavra maldita que vai trazer tristeza. Irmãos, há um apelo no coração de Deus, e eu sei que você está ouvindo isso, eu sei que você está percebendo isso. O desejo de Deus é que a gente ocupe a nossa mente com essas coisas. O que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que é excelente e digno de louvor. Se nós ocuparmos a nossa mente com essas coisas, elas vão afetar a nossa vida. E elas vão afetar as nossas atitudes. E elas vão afetar as pessoas à nossa volta. E Deus vai ser manifesto através de nossas vidas. Ô irmão, ouça o coração de amor do Pai essa noite. Paulo fala, pensem nessas coisas. Traga a mente para essas coisas. Exercite-se, treine, pratique, discipline você a pensar nessas coisas. Isaías 26, de 3 a 4 fala, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Irmãos, esse versículo tem tudo a ver com o que a gente tem falado. Essa mente segura que nós temos em Cristo Jesus. Essa mente segura que nos traz essa paz que excede o entendimento, a paz de Cristo que nos guarda no Senhor. Se a gente manter essas coisas na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, essas coisas vão ocupar o nosso coração. Eu ouvi alguém falar isso, se você mudar tua cabeça, teu coração vai ser mudado. Se você mudar a tua forma de pensar, teu coração é transformado. Se nós ocuparmos a nossa mente com essas coisas, nosso coração vai ser transformado por elas. Amém? E Salmo 19, de 7 a 9 diz assim, eu quero que você faça uma comparação com o Salmo 19, de 7 a 9 e Filipenses 4, 8, o versículo que a gente acabou de ler. Salmo 19, de 7 a 9 diz, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Vocês repararam a semelhança? E tudo isso, irmãos, nós encontramos na palavra de Deus. As ordenanças, os decretos, a lei, a vontade, tudo isso se refere à palavra de Deus. A palavra de Deus. Então nós precisamos guardar a palavra de Deus na nossa mente e ela vai transformar o nosso coração.
Manter a mente nas coisas do alto, irmão, ela nos liberta das coisas que são da terra, porque é natural para o homem, para mim, para você, nos agarrar aquilo que é terreno, né? Ah, não, é meu, eu gosto, eu quero, eu compro, eu posso, eu tenho. Mas isso é passageiro, isso vai queimar, isso vai ficar para trás. A nossa mente realmente deve buscar as coisas do alto, porque as da terra, elas vão acabar. É ilusão minha e sua viver atrás de coisas que vão ficar para trás. A gente viver a nossa vida inteira acumulando coisas, acumulando bens, atrás de dinheiro, atrás de fama, atrás de riqueza. Todas essas coisas vão ficar para trás. Por isso nós devemos ocupar a nossa mente com as coisas do alto, irmão. Esse texto, essa passagem, ela é libertadora. Ela é completamente libertadora. Romanos 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação do quê? Da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Eu experimentei e posso garantir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, irmãos, nós não devemos nos amoldar o padrão do mundo que está correndo atrás de coisas. E é incrível como a nossa sociedade tem mudado nos últimos anos, né? Como coisas são mais importantes do que pessoas, né? Como coisas são mais importantes e movem, né, a vida das pessoas. É incrível, é impressionante, tem ficado pior a cada dia. Pior porque a pessoa não se contenta mais com o carro, ela quer o carro do ano. É pior porque a pessoa não se contenta só em ter alguma coisa, ela quer cada dia uma nova coisa. E é um saco vazio que não consegue se satisfazer. E é por isso que a sociedade está cada vez pior, mas nós não devemos nos amoldar ou seguir o padrão, o pensamento do mundo, mas a nossa mente deve ser renovada pela palavra de Deus. É isso que esse versículo está falando. Para que nós sejamos capazes, só assim, irmãos, a gente pode ser capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Amém. E 2 Coríntios 10:5, antes da gente ir para o versículo final, 2 Coríntios 10:5 diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você percebe como os nossos pensamentos são importantes? Dá para perceber? Sim? Sim ou não? Amém. Eu gosto de resposta, porque aí eu sei que vocês estão acordados e estão entendendo, tá? Então, não é? É incrível, queridos. Tudo começa aqui. Irmãos, alguém escreveu algo que eu achei lindo. Disse, com esse cuidado, né, com os pensamentos. Alguém disse, olha, se você semeia um pensamento, você colhe uma ação. Se você semeia uma ação, você vai colher um hábito. Se você semear um hábito, você vai colher um caráter. E se você semear um caráter, você vai colher um destino. Então tudo começa no pensamento. O pensamento se torna uma ação, que se torna um hábito, que se torna um caráter, que se torna um destino. Nós sabemos qual é o nosso destino. Amém? Então nós, pelo fim, nós já podemos entender o começo. Agora o versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então Paulo, ele termina essa pequena sessão falando sobre a paz, que fala da paz de Deus, com o versículo 9. E diz aqui, uma exortação, ele está dando ânimo para os irmãos filipenses colocar o que? Em prática. Tudo que ele volta de novo a si mesmo como exemplo, né? E ele fala, olha, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E nós temos, né, não há como fugir dessa pergunta, se nós temos sido esse exemplo, né? A gente precisa se perguntar, o que as pessoas estão aprendendo comigo? O que as pessoas estão, o que ele fala?
recebendo de mim? O que as pessoas estão ouvindo de mim? E o que as pessoas estão vendo em mim? É claro que nem sempre, não é? As pessoas elas vão aprender o que você está ensinando. Nem sempre. Nem sempre as pessoas vão receber o que você está dando. Nem sempre as pessoas vão ouvir o que você está dizendo. Ou o que você quer dizer. E nem sempre as pessoas vão ver o que você quer mostrar. Mas afinal, o que as pessoas estão aprendendo? O que as pessoas estão vendo? O que as pessoas estão ouvindo? O que as pessoas estão recebendo? Cada um vai dar conta de si, não tem a mínima dúvida disso. Mas isso daqui mostra o coração de Paulo em desejar que as pessoas à nossa volta, elas vejam Cristo em nós. Você começa desde o princípio, não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes apresentem seus pedidos a Deus, por meio da oração súplica com ação de graças. E aí ele fala, e a paz de Deus que excede o entendimento vai guardar a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. E aí ele fala, tudo que for nobre, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, pensa nessas coisas. Porque se você pensar essas coisas, essas vão ser as atitudes. E se essas forem as suas atitudes, as pessoas vão estar aprendendo com você. Então está tudo interligado, querido. O coração de Paulo aqui é um só. Ainda que as pessoas, elas não vão responder a tudo que eu quero passar para elas. Há um desejo dentro de mim em mostrar Cristo para cada uma delas. Há um desejo em nós, como igreja, como corpo de Cristo, irmãos, em querer mostrar o nosso Salvador, o único que pode trazer paz, que excede o entendimento, para a pessoa que está aflita, desesperada, sem esperança na vida. É isso que a palavra está falando para nós. Se nós guardarmos a nossa mente nessas coisas, se nós apresentarmos nossos pedidos a Deus, essa paz ela vai guardar a gente. E ela vai produzir em nós um testemunho que é para a glória de Deus. E as pessoas elas vão acabar aprendendo, meu Deus, quando eu passar por uma situação dessa, eu já sei qual é o Deus. É o Deus do João, é o Deus da Maria, é o Deus do Zezinho. Eu quero esse Deus, porque ele consegue ter paz no meio da guerra. Ele consegue louvar a Deus quando tudo está de cabeça para baixo. As pessoas elas estão olhando, irmãos, elas estão olhando, elas estão observando, elas estão analisando. E é isso que elas aprendem, é isso que elas veem, é isso que elas recebem. No momento que você é testado, no momento que você é provado, qual é a sua reação? Você vai se desesperar como alguém que não tem Deus? Como qualquer pessoa? Ou você vai apresentar isso a Deus e provar a paz de Deus que excede o entendimento, tomando conta da sua mente, do seu coração? É isso que as pessoas estão querendo ver. Na verdade, é isso que as pessoas estão buscando. Elas querem alguém que mostre para elas uma paz que não é desse mundo. Elas estão procurando alguém que seja capaz de comunicar para elas alguma coisa que não é humano. Porque o que é humano a gente sabe, é o oposto do versículo 8. Isso as pessoas todas já sabem. Mas nós somos chamados para fazer a diferença, para mostrar a diferença, para viver a diferença, irmãos. Amém? Então é isso. Quero ler 2 versículos. Um deles nos lembra da fidelidade do nosso Pai Celestial, Mateus 6, de 31 a 36, diz assim: portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Quem é que corre, quem é que se preocupa aqui com o que vai comer, o que vai vestir, o que vai beber? Quem é que se preocupa? Vamos lá, vai.
Quem? O que está escrito lá? Os pagãos, né? Os pagãos. Quem são os pagãos? Aqueles que não conhecem Deus. Eles que vivem preocupados. Para mim e para você, irmão, Deus tem outros planos. Amém? Ele cuida de você. Ele é fiel. Ainda quando você não é. Ele é fiel. E Isaías 32:17 diz: o fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado, Deus, pelo Teu amor. Obrigado, Deus, porque Teus planos são bons, Senhor. Obrigado, Pai, porque as minhas preocupações, elas não têm o poder de anular Tua fidelidade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque as circunstâncias mais adversas que eu enfrento na vida não têm o poder de anular Tua palavra e as Tuas promessas a meu respeito. Obrigado, Senhor. Obrigado que nem Satanás e todo o inferno, Senhor, tem o poder de roubar a paz de Deus. A paz que excede todo entendimento, quando nós trazemos, Senhor,